Fala, podcastadores! Começando mais um episódio do Pode Crer. Hoje, episódio 003, né, meu amigo? 3. Meu amigo não, porque a partir de agora ele é meio afilhado. Feidindo. Esse menino. Ah, gente. Mas vamos lá, ó. Seguinte, como já é de praxe, vocês já sabem como é que funciona. A gente vai começar falando porque... Senhoras e senhores... Você tá já achando celebridade já, né? Que nos outros você falava, eu sou o Pedro, me apresentando. Menino, agora todo mundo te conhece agora, Porque eu né? imagino que vocês já estão assim, já sabem que... Mas tá bom, né? Eu sou o Pedro. E eu sou o Nelson Neto. Desculpa. Mas seguinte, a gente aqui hoje tá com duas aquisições que é graças a essas pessoas que a gente vai falar Nossa, agora. verdade. Inclusive esse clima fresquinho aqui. Ai, menino. Patrocinadores, nossos parceiros. Nossos parceiros. Tamo junto. A gente vai melhorar muito mais isso aqui ainda. Ai, com a graça do Pai. Amém, igreja. Mineira, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Valeu, Fabrício, toda a equipe da Mineira. Nós fomos instalar o ar, aí tinha que comprar uns equipamentos nos treinos, não foi? Ah, mas onde? E a calçada? A calçada do meu pai também. Comprou, Lá na tá Mineira. vendo, gente? Então ela é na Mineira. É na Versão, Mineira. Ela é na Mineira. Temos também a Bolt Energia Solar. Bolt Energia Solar, meninos. Agora que nós pôs o ar aqui, a gente tem que aumentar o patrocínio. Faz todo sentido. Que aí Faz eles todo estão acumulando sentido. energia solar lá e eles mandam para nós. Porque você pode colocar energia solar num lugar Aham. e fornecer para outro endereço, entendeu? Excelente, vamos Já conversar. fiz uma propaganda a mais, aumentar esse Exatamente, patrocínio. Exatamente. Quem mais? Temos a Dandara, as meninas Dandara. com D. Muito obrigado, meninas, mais uma vez aqui com a gente. Valeu, Dandara. Temos também a Raquel Heloise Arquitetura, nossa parceira que tava lá no Casa Cor em Goiânia. Tava mesmo, Top, topíssima, né? top. Muito top. E a Galeria Jazz, as meninas que estão realizando um sorteio. Vocês já estão participando do sorteio do iPhone? Que nós também estamos lá. Pode crer, tá lá no sorteio do iPhone, velho. Isso aí, tem um carro lá também, né? E um carro também. Verdade. R$50 em compra, ganha um cupom. Galeria Jazz, muito obrigado. Agora vamos falar sobre os convidados de hoje. Olha, a gente quer deixar claro que no episódio 000 a gente falou que ia trazer celebridades da nossa região. Exatamente. E a gente trouxe nada mais, nada menos que as celebridades das nossas vidas. Das nossas vidas. Ah, cara, muito fofo, não é? Quem temos aqui? Mãezoca e Ivete França! Aquela querida comadre, sejam muito bem-vindas ao Pode Crer! A Mãezoca também é nossa patrocinadora, tá sempre aqui com a gente, com as balas deliciosas. E hoje não vai comer, vai ser só pra Ivete, tá, Mãezoca? Não, que isso. Hoje ela é a celebridade aqui, meu parceiro. Hoje elas, como sempre, mandam e desmandam na Como gente. sempre. Ela tem que me ajudar, senão eu vou engordar com esse tanto. Ah, agora tá esse negócio de Não, engordar. o IC veio aqui para um negócio de emagrecer, agora tá todo mundo aqui. gente. Para com isso. Mas vem cá, vocês estão felizes, estão nervosos? Como é que tá? Ah, a gente ficou um pouco tenso, né? Tranquila. Ah, claro. Mas já tá muito feliz de estar aqui com É você, mesmo? participando dessa entrevista com vocês. Sei. Como é que chama aqui? Mãezoca! Pode crer! Excelente, Mãezoca. Mãezoca, em poucas palavras, o que é um podcast? Nossa! Ai, eu penso que é uma mistura de pessoas que vai falar da vida, tudo junto e misturado. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Exatamente. E aí, É mãe? uma troca de conhecimentos. Ah, tá assistindo meus vídeos, Tá assistindo. tá. E o que vocês estão achando do que vocês viram até agora? Ah, maravilhoso, né, Ivete? Muito bom Maravilhoso. mesmo. É assim, um prazer imenso da gente assistir toda a programação de vocês, todas as entrevistas, foram duas, né? Assiste até o final. Até o final. Até o final. Eu já assisti e mais de uma vez, novamente. Ai, tá várias vezes, É. porque é muito bom. Muito bem. E a gente aprende muito. Eu tava pensando uma coisa que tem muito em comum aqui. Ok. Primeiro, as duas mães têm dois filhos. Dois filhos. As duas mães cresceram na fazenda. Tô correto? Isso. É verdade. Correto. E numa parte triste da história, as duas mães também hoje têm somente as mães nossas vós. É também? É também. Você pesquisou bastante, você tá muito esforçado, Cara, eu né? parei pra pensar e eu falei, olha como tem em comum essas duas mães. É verdade. Sendo que os primogênitos são os melhores filhos que você... Inclusive, É.
Assim, ó, não que a gente não vai querer constranger vocês de forma nenhuma, Deus Você me vai perguntar livre. isso, amigo? Não, não vou. Ó, presta atenção. Lá vem. Lá vem. Por que as mães têm um filho predileto e por que é o primeiro filho? Vixe. Aqui em casa não tem isso. Só o Gente, Luquinha. lá em casa também não tem isso. Tem, Né? não. Tanto Escutou, que assim, ó, a diferença de idade de você com o André é 10 anos, Aham. né? Então, e o André, assim, ele veio, assim, quando eu fiquei grávida dele... Foi eu, planejado? Os dois filhos foram Não. planejados? Não foi planejado. Eu posso expor alguma coisa aqui? Com certeza. Mas foi esperado, com todo carinho. Né? Exatamente. Todo amor. Novembro, faz as contas. Carnaval! Meus netos nasceram em novembro. Vai, Ivete, como é que foi? Conta a essa folia? história. Não sei. Quem gostava de atentar, você lembra? Seu pai contou essa história, que era O preto? o Pachecão. Ah, é o Pachecão. O Pachecão me chamava de padrinho. E hoje Deus o tenha. Ele chegava em mim e falava, dá benção pro seu padrinho. Mas por que, ô Pachecão? Não, é porque lá no carnaval foi de bebida pro seu pai, é aí que você nasceu, menino. Ele falava isso? Ele gostava de atentar, mas não foi não. Foi não. Foi tudo comadre? planejado. Mas o Nelson foi planejado? Não. Não foi? É. Eu fui, mas... É nas Não. surpresas que Não vem. fui? Olha só, rapaz. Caralho. Mas como eu falei, foi esperado, né? Foi esperado. 9 meses que chama a gestação. Não, eu sei, mas estava nos planos, né? Afinal de contas, a gente casa pensando ué. em ter filhos, né? Mas Então, vamos voltar um pouquinho à Mas- história. Vamos voltar um pouquinho à história? Porque antes de chegar no casamento, a gente falou que vocês estavam lá na fazenda. Como é que era a vida na fazenda? Eu não me lembro muito, porque quando eu vim embora da fazenda para a cidade, eu tinha 9 anos. Então, 9 anos. não tenho muita, assim, recordação, né? Tá vendo a memória de onde que eu puxei? Eu ia falar isso. Eu ia falar, mas como é minha comadre, eu não ia falar isso. É verdade. Eu ia falar pras É pessoas. verdade. Não tem muita... Mas também eu era quietinha, não tem muito o que... Você tinha uma cara de quietinha, comadre. Era quietinha. E a senhora, mãe Zoca? eu, assim, né, quando a gente foi mudar para a cidade, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu Isso tenho uma... lá em Morragudo. Lá não era Morragudo, né, mãe Zoca? Era Morragudo. Era? Era. Tô sabendo bastante. Tá vendo? Era Morragudo, só que assim, a gente morava... era interior de São Paulo, mas não era tão perto de Morragudo, mas quando a gente mudou da fazenda, eu com 12 anos, para a senhora é a mais cidade, velha? sou mais velha. Minha mãe e meu pai teve 4 filhos, sou mais velha. E aí eu tinha 12 anos. E, assim, a vida na roça foi maravilhosa. Tem muitas lembranças boas, algumas difíceis, né? Quer falar? Não, é que me veio agora na memória foi quando meu irmão, né, o meu terceiro filho dos meus pais, sofreu um acidente. Nós estávamos vindo da escola de ônibus, né, que eu morava na fazenda, mas estudava na cidade, em Dumont. E aí ele foi atravessar a estrada, né, ele era pequeno, ele devia ter uns 7 anos, e ele foi atravessar e um carro veio em alta velocidade e atropelou. Eu só saí correndo, ele quebrou a perna. Então, foi um momento muito complicado, porque eu vi ele estendido no chão, né? Eu achei que ele estava morto, porque ele caiu já, né? E uma criança, aí eu já saí correndo, aí minha mãe veio, sabe? Meu pai também veio, e que é onde meu pai trabalhava, ele tirava leite, né? Retireiro, e aí era pertinho de casa. Uhum. E aí ele veio e já foi aquela correria, uma outra pessoa, que não foi quem atropelou, que, sabe, que socorreu, que levou para Ribeirão Preto. Aí meu irmão teve que operar, que ele cortou a perna bem na coxa, sabe? E aí e minha mãe teve que ficar uns dias lá com ele. Aí, depois de 45 dias, eu lembro nitidamente isso tudo. Nossa, se eu for falar tudo isso aqui, eu vou ficar, né, só eu vou falar. Então, e aí eu lembro que aí, depois de 45 dias, levou de volta para o retorno. Aí, o que aconteceu? Tinha colado o osso errado, torto. Teve que quebrar de novo.
Gente do Teve céu. que quebrar de novo, e isso tudo minha mãe passou, sabe? E aí minha mãe que ia, né, foi, né, com meu irmão nessa segunda vez. E aí minha mãe eu lembro que minha mãe, nossa, chegou em casa chorando porque falou que escutava os gritos do meu irmão, sabe? E aí, bom, então é isso. Isso é uma das coisas, né, que me veio na memória, mas vem vindo muitas outras coisas. Então, mas o que eu posso falar que diante de tudo que a gente viveu, eu, meu pai, meus pais, meus irmãos viveu na roça, foi assim, ó, só lembranças muito boas. Era uma época aprendizado. difícil, né, Marizoca? Mas, tipo assim, igual eu vejo aqui de Tesaura contando no Corumbá, né? Que era muito difícil, as condições eram mínimas. A questão da acessibilidade mesmo, aí hospital, não ter carro e tudo, era muito difícil. Muito mas eu acho que foi um período que moldou as pessoas de uma forma muito consistente para poder passar esses valores para frente. Eu acredito muito nisso. Eu também. Tempos difíceis geram pessoas fortes. É. Pessoas fortes geram tempos fáceis, é o que a gente está vivendo agora. Então, nessa época aí, eu lembro do meu avô também, contava as histórias que para ir para a cidade tinha que pegar o cavalo e ir lá no vizinho que tinha o carro para poder levar. Então, era algo muito difícil, mas nem compara o quão é fácil hoje em dia. E às vezes a gente tem que dar valor nisso, né? É muito fácil para nossa Nossa, geração. gente. Né? Muito fácil. E é engraçado a geração dos nossos pais e mães, porque vocês viram essa transformação. Lá da roça, aquela dificuldade, tudo, para hoje em dia. Não é meio doido assim, não? O que tem alguma coisa que vocês nunca imaginavam assim, que hoje vocês falam, como? Hoje, se acontecer um acidente, o SAMU, aqui, ó, pertinho, né? Aqui É do tudo lado. muito Já prático, né? O barulhão e sai correndo. Né? Antigamente não tinha isso. Não Você tinha tinha era isso. que correr atrás do vizinho mais próximo que tinha carro, né? No nosso caso lá era o seu Zequinha. Seu Zequinha. Capaz de ter carro naquela época era o sofrimento. E toda hora era um bater na porta. Ô, Zequinha, leva pro hospital. Mas e lá na roça, esses negócios assim de cavalo? Vocês eram desse nível assim também? Andar de cavalo e tudo? Era. Eu lembro que a gente ia lá, lá de casa pro meu avô, lá pro Santana, era na carroça. Meu pai Carroça. arrumava a carroça, entrava a meninada dentro e ia pro Santana, lá pro meu E avô. era o máximo, Ixi, né? era o máximo. Já andou de carroça, amigo? Não, carroça não, mano. Só de cavalo. Eu também. Nunca Nós andei de era carroça. charrete, sabe? Que tinha na chácara, né? Lá no patrão do meu pai trabalhava, tinha charrete. Mas tinha o cavalo, que a gente andava a cavalo mesmo, sabe? Não tinha medo de nada, a gente não tinha medo. Hoje a gente vê as pessoas têm medo de qualquer coisa, né? A gente não tinha medo. Deixaria um filho de 9 anos pegar um cavalo? Ai, deixaria. Como Deixa. Não, gente, ó, a gente era criança, a gente andava a cavalo. Minha irmã, ela era pequenininha, ela caiu, tava eu e ela no cavalo, em cima, né, montado no cavalo. Meu pai deu um tapa no cavalo, minha irmã caiu, quebrou a clavícula. Gente, era hardcore, pequenininha. hein? E sabe, assim, ó, mas e depois mesmo assim a gente quis subir de novo, depois que passou tudo, que minha irmã, né, curou tudo, a gente quis andar a cavalo de novo. E, sabe, não tinha, a gente não via perigo, não tinha medo. Subia em árvore, vivia em árvore, chupando manga, sabe? Não tinha medo de umas coisas realmente que eram perigosas, mas tinha medo. Lá na roça, o povo contava da minha mãe que passava um avião, mas escondia debaixo da cama. Mentira! É mesmo? Aqueles mãe? bichinhos da roça bem roceiro mesmo, passava avião, mas escondia. E você está inventando? Pois é. Isso não tinha medo do Não. avião, não. Mas A gente ficava encantada de ver o avião, sabe? E ficava, né? Saía todo mundo. Tchau, tchau. Ficava cenando, né? Como se alguém fosse Eu ver. já fiz isso. Tá vendo? Os valores que Mas vem a gente carregando. entra no avião e a gente vê que não dá pra ver nada lá embaixo, né? Não dá. Mas para quem tá lá, a gente era criança, É, ué, achava né, que tava achava vendo, que era, né? Como que é a gente. questão da criação que vocês tiveram para a criação que vocês deram para os filhos? Mudou muita coisa? Hã? Tipo o quê? Tipo que eu apanhava muito, né? Então, Ai, que bacana! Alô, conselho tutelar? tanto da minha mãe quanto do meu pai. Apanhei muito. É mesmo? Dos Pensa, dois? Você era gostosa, Maizoca? Eu não sei. Eu não sei. Isso era eu e meus 3 irmãos. A gente apanhava muito. Quer saber uma coisa bacana? Ah. A irmã mais velha da Ivete enterrou ela. É verdade. A mais velha não, Não foi a mais velha, não? a segunda. A segunda. Enterrou ela viva.
Foi mesmo. As brincadeirinhas saudáveis no meio da roça, né? Era, enterrou minhas pernas. A sorte é que eu já estava roxeando. A sorte. Que aí viram que eu estava roxeando, correu e E tirou. tirou. Porque senão tinha passado a hora. Menina, E quantos anos você tinha nessa época? Ah, deve ter uns 7 anos. Era a irmã custosa lá que A irmã tá contando custosa. os casos. É, Final de saltizado. Coisa dela. A senhora já foi enterrada? Não, Bacana. fui não. Como é que era o Pedro na infância, mãezoca? Ele apanhou muito também ou não? Não. Eu não Senhora tô já- esperando essa pergunta, não. Então, A aí senhora você já deu uma perguntou a surra diferença. nele? Eu apanhei muito, mas eu nunca bati nos meus filhos. Então Nunca? isso foi um valor que a senhora não trouxe pra gente. Não. Mas Um valor, não né? precisou, não? Não Ele era quietinho? Ó, não, né? Mas só que assim, sabe? Assim, tinha sempre muito diálogo, Sim. né, Pedro? Sim. Sempre muito diálogo, assim como com o André também, sabe? Então, sabe, ele foi bem diferente, né? Eu não sei se é porque a gente morava na roça também, né? E todas as vezes que eu apanhei, sinceramente, foi merecido, porque eram coisas terríveis, né? Tipo assim, ó, sírio, sabe? Sabe o que é sírio? Não. Eu Silo. também não sei. Silos. Ração pra Ah, tá, silo. Eles colocava aquela lona em cima, né? E a gente ia brincar lá em cima e furava tudo aquilo. Era do patrão do meu pai, então você imagina como não apanhar, né? Tá. A gente ia pegar milho, em vez de pegar o milho, colher o milho do patrão lá que dava, né, pra gente, do patrão do meu pai, a gente ia do vizinho. Então, gente, era complicado. Apanhava do quê? Ah, de o que tivesse na mão, né? Chinelo, pegava vara, ou com a mão mesmo, sabe? Né? Entendi. Então, Eu já apanhei da minha mãe, mas do meu pai não. Meu pai não era de bater. não. Dona Nenza te bateu, Ixi. Ivete? minha mãe também. Meu avô Darcy só dava uma olhadinha. Meu pai era só raspar a garganta, todo mundo, era a mesma coisa de jogar água no fogo, todo mundo quietava. Ixi, tinha o maior respeito. E no Nelson a senhora bateu? Não, Eu não tenho eu lembrança, não não. fui de. E nunca meu fui pai de também, bater. meu pai só ficava assim. E na hora que eu te pegar. E na hora que eu te... Mas nunca pegou, eu só ficava Ronaldinho, sua hora é ameaçando. agora. Aproveita. Eu só ficava ameaçando, sabe? Eu também não... Porque Eu não meu tenho também lembrança, nunca foi de não. bater, não. Eu também não. nunca Mas também, apanhei, gente. você falou da coincidência das duas. Outra coincidência, ter filhos exemplares. Ah, isso, ó, pra mim... É o que mais conta, gente. Exatamente. Porque a gente não É. era muito custoso. Não, Nunca foi, né? Eu quebrei os 2 braços já. Nunca quebrei nada. Quebrei os nada. 2 braços. O que você aprontou? Véi, a gente ia mudar pra cá, pra Vianópolis, né? E meu Quebrar pai... os dois braços. Pra ser meu cunhado. Não, meu cunhado. Isso é porque Com ele via 2 muita metros de televisão, altura. né? Via É. muita E televisão. eu tinha acabado de assistir o filme Os Incríveis, da Disney, sabe? Nossa. E aí, meu pai ia receber uma proposta de emprego pra ficar em Morro Agudo. Porque eu não queria vir pra Vianópolis. E aí, tá, eu fui com ele e aí ele foi ver essa proposta de emprego numa loja de materiais pra construção. E aí a gente chegou lá na loja, eu brincando, tal, eu brincando de Senhor Incrível e tal. Eu entrei numa... Como é que chama aquilo? Porque é uma pilha de madeira aqui, outra pilha aqui, a frestinha aqui, como é que eu chamo isso aqui? Um corredorzinho. Um um corredorzinho. Um vão. E aí eu entrei dentro desse vão, estreitinho vão. E aí tinha um toco de madeira embaixo. Era a loja lá do Seu Aprígio, né? Era. Seu Aprígio ainda tinha loja lá em Morro Agudo, antes de vir pra cá. Materiais de construção. E aí tinha um toco segurando dos dois lados. Eu chutei o toco. E a madeira foi em cima de você. Menino, a hora que eu chutei o toco, a madeira fez assim. Tum. Aí me cobria aqui, ó. Aí nisso eu só fui andando, porque não dava pra eu virar, eu tinha que voltar de costa. Eu entrava no corredor e voltava de costa. Nossa. Eu só escutei vindo descendo, e foi descendo até que devagar ela, sabe? Mas impressionante. Porque eu tava brincando. Gente. E aí, a hora que elas foi descendo, eu virei assim pro lado e no automático, assim, pra proteger o rosto, eu acho. Eu levantei os braços. A hora que eu levantei, elas caiu e só forçou os braços assim. Pegou assim no rosto, eu já virei. E eu falo que eu apaguei ali uns 10 segundinhos, eu apaguei com a pancada, sabe? Porque aí eu abri o olho e
tava tampado aqui o meu rosto, eu virei... Mas seu pai viu. Meu pai viu, porque eu chamei ele. Ele tava lá na frente. Nossa. Porque eu falei muito baixo, porque tava presa a madeira aqui. Eu só virei e falei assim, papai. Eu juro por Deus que foi Deus que pôs. É um instinto. É. Aí ele fala que a hora que ele olhou, ele só via aqui minha perna. A história de madeira que tinha prensado inteirinha aqui a parte de cima, sabe? Nossa. Aí a gente chamou toda a galera lá da loja pra arrancar essas madeiras e tal. Resumindo, a proposta de emprego do seu pai já era, né? Ah. Porque ó, o prejuízo você deu lá pro seu Aprígio. Era o seu Aprígio ainda ou já eram outros donos? Acho que era Era só o... Aprígio, Não, eram né? outros donos. Eles queriam me levar pra Leme. Ah, é verdade. Desculpa aí, seu Aprígio. Não tem nada a ver com o senhor, não. aí, nisso, a hora que arrancou que eu virei, meus dois braços estavam quebrados e tava assim, ó. Um pouquinho o osso tinha saído pra fora. Nossa. A hora que meu pai viu e como pegou no meu rosto, um dente meu entortou. Então minha boca tava sangrando. A hora que ele olhou que viu minha boca saindo sangue, Tá morrendo. achou que tinha pegado a cabeça e hemorragia e tal. Aí nisso, a hora que eu vi o jeito que eu tava, eu já comecei a chorar, sou muito chorão, desesperado. É, até hoje, né? Até hoje, obrigado, mas ó, cara, Vai ser, excelente. vamos expor aqui a vida do rapaz. Nisso foi pro hospital, vou resumir a história, aí eu precisei Você fazer... tinha quantos anos? 10. 10. E na escola, sem Eu jeito de fiquei um tempo sem ir escrever? pra escola, Ficou né? um tempo... Não, ele ficou entre aspas. Ele não era para ir. Ele operou, fez cirurgia. Quer terminar de falar? Pode falar. Ele teve que fazer cirurgia, né? Num dos braços, no outro enfaixou, porque os dois braços quebrou, né? Aí ele dormiu lá, passou a noite lá. Eu não podia passar a noite com ele, tinha que ser eu, mas eu não podia, porque eu estava com o André com 2 meses em casa. Para mim ir, eu tinha que internar o André, porque ele estava mamando, né? Aí pediram lá no hospital para ser o pai dele, né? Meu marido ficou lá com ele. Passaram a noite, ele saiu à tarde, né? Foi à tarde, ficou a noite toda, o dia todo. Aí saiu à tarde, ele falou que no outro dia ele ia para a escola, e foi para a escola. Gente, ô, Eu era nerdzinho muito nerd, eu era demais, muito nerd. velho. Ele ama estudar. Gente, tá explicado. É. Muito nerdzinho. Eu não lembro se eu estudei que você. Eu acho que estudou. No Armindo Gomes, você estudou comigo no 9º ano. E aí no Armindo Jandira, Gomes? a gente estudou o 1º ano. Foi, né? Você era muito nerdzinho, velho. Era. Eu nem achava você legal. Não, a gente nem conversava, né, velho? Nada. Nem lembrava que você tinha estudado com você. Não, Toma. mas a sua memória é um lixo. Mas então, foi isso. Mas eu nunca tive nada assim, não, né, mãe? Nunca quebrou nadinha. Não. Mas pegou cachumba. Isso é bom a Cachumba. gente Não, falar, depois né? de velho Depois ainda, de né? velho. Cachumba ele já Bizarro. tinha 22 anos, É, né? por aí. Mas eu nunca fui hardcore assim, não. Nunca fiz arte. Tem uma vez que fui eu que bati a Kombi do meu pai no muro. Eu lembro um trem assim, que eu fui brincar na Kombi, meu pai tinha umas Kombi. Ele deixava você dirigir? Não, eu ficava lá Não, foi brincando. mexendo mesmo. Fuçando na engatou. Kombi lá. E aí, acho que ela tava engatada, eu liguei ela, puf, no muro lá, e arrebentou a Kombi do meu pai. Eu sempre quis ser motorista, sabe? Aí eu ficava lá. Não, mas você hoje é um excelente motorista. Não, né? acho que é isso. Hoje você- Exemplar, né? Mas eu acho que eu não teve nada não, né, mãe? Não. O mais assim de arte que você fazia, jogava bola. Ele gostava de jogar bola. E o que aconteceu? Porque hoje... Não, Ele gostava, mas não Ah. sabia não. Não, na época que eu jogava eu era bom, mãe. Gostava, Ô, foi assim, ó, não porque sabia, não. meu pai foi muito bom de bola. Meu É pai, quem mesmo? conhece meu pai aí, né, mãe? É. Meu pai era um dos Mas não melhores foi aqui. profissional mesmo, porque não teve oportunidade. Jura? Ele passou no teste lá em Goiânia, foi do Atlético, né? Não lembro. Só porque aí, na época ele já tinha outros planos, tinha Entendi. supermercado, e eu não... Você já e na época namorava? não era assim igual hoje, sabe? Futebol Ah. não era tão reconhecido igual é hoje. Mas ele Vocês já passou. estavam juntos nessa época? Já. Meu pai fala o seguinte, Ah. eu só não fui profissional porque eu não tive coragem de largar sua mãe. Ai, olha que prova Ele fala de desse amor, jeito. gente. Largou a fortuna de milhões como jogador, jogando no PSG por causa da minha mãe, tá vendo? Pensa. Isso que é amor. Hoje você estaria com a vida feita. Uai, pensa. Filho do Ronaldo.
Nossa, Tem já cara. os nomes já aproveita, né? Sim, Ronaldo sim. Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. É aquela história, né? A gente vê um nome e a gente sabe o que a pessoa vai ser, né? Exatamente, a É, gente tem isso. tem. E, gente, falando nisso, que nem a gente tocou no assunto dos nossos avós que já não estão mais aqui, como é que era a relação com os pais de vocês? Não, os meus pais eram muito tranquilos. Só que, assim, meu pai não tinha muito tempo, porque na época trabalhava muito, né? Aham. 8 filhos, tinha que ralar, né? 8 filhos. 8 filhos. Na Nós somos pobreza danada, 8 se não irmãos. trabalhasse, meu amigo. Trabalhava. E minha mãe e os irmãos mais velhos, igual minha irmã mais velha, que ajudou a criar os mais novos, né? Antigamente, filho era tipo mão de obra, né? Era. Não, já é, a louça Já pensa ia aqui. palida. Os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos. Entendi. E lá em casa foi assim. Mas a relação é muito boa, muito, graças a Deus, meu pai e minha mãe, excelentes pais. Amém. Meus também. Graças a Deus, meus pais foram, assim, muito bons. Como eu falei que eu apanhei muito, mas eu sei que eu mereci, valeu, sabe? Hoje eu sei que não pode, né? O Conselho Tutelar tá aí, mas... Mas gostaria Do quê? de dar uma mão na cara de leve? Uai, de repente, né? Se precisar, né, mãezoca? Se precisar, né? Mas Tá os meus certo. pais, nossa, foi muito bons. Graças a Deus. Meu pai, né, eles ensinavam a gente a fazer oração, sabe? Meu pai gostava muito do diálogo, sabe? E a minha mãe também. Trabalharam muito, né? Todos os dois, sabe? Trabalharam muito e para poder educar nós 4. E meu pai sempre falava assim, ó, dê valor no nome, porque o que vocês têm é o nome. Não suja o nome, Uhum. porque o que vocês têm é o nome. Eu nunca esqueço isso, sabe? Então, meu pai nos ensinou a ser muito honestos, a não pegar nada de ninguém, né? Se quer pegar alguma coisa, peça, não pegue. Né? Isso daí também eu passei para os meus filhos, né? E, né, Pedro? Eu acho que eu não roubei nunca, não. Não. De roubar, não. De pegar as coisas, não. Mas, assim, ó, sabe, lembra do professor lá na escola, lá no AZ, que você falou? O que você tinha feito, gente? Que eu tive que ir lá e falar pro professor o que você tinha feito. Você teve que pedir desculpa A pro mãezoga já professor. teve na Eu escola xinguei por conta ele? sua? Não, você não xingou, eu não estou recordando. Eu lembro que eu fui lá, que eu conversei com ele, ele ficou sem graça, que ele não esperava que eu fosse lá levar você lá para pedir desculpa, né? O que foi que aconteceu, gente? Eu não me lembro agora. Que isso, Pedro. E Eu lembro. era uma, Decepcionado sabe, com você, se Dinda. foi alguma coisa, uma mentira que ele falou, inventou alguma coisa do professor, sabe? Não pegou nada, mas falou alguma coisa que o professor tinha falado e o professor não havia falado. E eu sabia, porque eu conheço, sabe? Eu sei, né? É igual quando foi com a Vívia, lembra? Me quebrou um vaso lá em casa, eu vi, cheguei, eu trabalhava fora, a Vívia, minha cunhada, cuidava dele, né? Ficava o dia inteiro com ele. Eu cheguei em casa e falei assim, Pedro, o que aconteceu aqui? Ele correu lá, estava brincando, lembrei outra coisa. Aí eu falei assim, ele falou, foi a tia Vívia. Nossa! Amanhã eu vou conversar com a Vívia. Ah, não, Pedro. No outro dia, eu falei, Vívia, vem cá, foi você que quebrou? Teovina. Ele falou, fala, Pedro, foi ela que quebrou? Aí ele confessou que foi ele. E o dia que eu tava... Mas manti minha convicção 24 Aham, horas. Fake Manti. news. E o dia da parede na sala? Menina, você não sabe o que ele fez. Pegou os lápis de cor dele. Olha, Chegou a gente do tremer céu. agora, mas ó. Cheguei a tremer. Chegou porque- um ódio agora não, aí. não foi ódio. Foi de ver o que você fez. Gente, a minha reação foi... Eu fiquei assim, eu não acredito. Porque ele pegou cada lápis de cor e assim, ó, em volta da sala. Nas Nossa, 4 paredes fez da um sala, arco-íris. assim, de todas as cores. E eu e o pai dele, e eu acho que não sei, era o tio Bita que estava lá, eu não sei quem que estava Não lá lembro. em casa. Tinha alguém do teu X lá. E aí, de repente, pegou, ele foi lá. Vem cá ver o que eu fiz. Todo feliz Todo da vida. orgulhoso A pela obra que de ele arte. Fez, a obra de arte que ele fez. Gente, a hora que eu fui a primeira. Nossa. Que eu já imaginei. Eu falei, lá vem. A hora que eu vi, porque o pai dele, meu filho, olha, eu vou te contar. A casa não pode ter uma, né? Sujar a parede. Pintou a parede, Nossa. pelo amor de Deus. Meu pai vai ver esse vídeo, mas. Mas vai lembrar também. Não apanhou, sabe? Só que escutou um falatório.
É, né? Vocês podem imaginar, né, gente? A minha mãe fala pouco. É porque eu sempre fui criativo, artista, e eu tinha que expressar de alguma maneira, Vamos né? dizer que é isso, né? Vamos dizer que tá é vendo? isso. Exatamente. No dia da chave, Que chave. eu tava grávida. Eu tava grávida Você do vai ser André. exposto. Eu fui levar ele para a escola. E pus ele no carro, atrasada. Pedro, pega a chave, põe aí para mim, tranca a porta e põe aqui, eu já estou saindo com o carro. Ele pega e põe dentro da mochila dele, a porta de casa. Aí, a hora que eu chego em casa, cadê a chave? Voltei na escola. Eu fui lá e não tá aqui, não tô com a chave. Eu não deixei a chave no carro, não tá comigo. Falei, perdi a chave. Teve que estragar a porta para hora que chegar em casa da escola. Depois que viu que a chave estava na mochila. Acabou com a porta. Teve que alguém lá estragar a porta para poder destrancar a porta. Gente do céu. Excelente. Quem vê cara não vê arte, né, meu amigo? Com essa carinha de santo, assim. Para com isso. Gente, e aí... Vocês cresceram, foram pra cidade. Adolescência. Vamos fazer um checklist aqui rapidinho. Checklist. Vamos ver. Sim ou não? Não. Nunca? Não, Nem um nunca. tapinha? Nunca vi isso. Eu nem sei o que é isso. Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Nunca viu? Não. Nem cheiro? Nem Nunca. cheiro, nem Nem que dia que eu cheguei. nem Tô quero. brincando. Tá bom, então. Vamos falar então que droga. Tá, droga não. Bebida alcoólica. Já ficaram bêbadas? Eu já. Mãe! Conta mais, comadre. Conta mais. Só pra você ver. No meu aniversário de 15 anos. Ô, Sabe que mãe. pinga? Pinga. Velho barreiro. Saudades, velho barreiro, menina. As colegas de faculdade. Conta, quem que é? Pode Ô, contar? Pode? Pode, claro que Maria. pode. Simone. Nossa senhora. Simone do Dimas. Ah! É. Pode expor, todo mundo. Expõe mesmo. Simone, Cíntia, Zélia, Luciana, do Roberto. Olha. Tá expondo mesmo. Pode expor. Fernanda Prieto, Suzana do Clóvis, Ó, tá expondo todo mundo. a Marli, inclusive a filha dela casou ontem. Casou, parabéns, Sara, felicidades. Não, mas o que elas fizeram? Aniversário, né? 15 anos. Era o seu aniversário. Meu aniversário. Foi lá pra casa, junto com meu pai e com a minha mãe. Elas que levou a bebida? Levaram a bebida, velho barreiro. E, ó, me enfiou velho barreiro. Gente, fiquei tonta, mas passei tanto mal. Vomitou? mas Vomitou? Demais da conta, quase morri. Agora você pensa que E 10 seu meu Darcy, avô? dona Neza? Uai, eu queria matar essas meninas, né? E meu avô, o que ele fez? Menina do céu, e eu escondi, né? Escondendo, minha mãe me ajudando, né? Pra ele não ver. Entrei pro quarto e quase morri de tanto vomitar. Sozinha? Só eu e minha mãe me ajudando. E as meninas, né, ó, foram Vazou. embora. Tchau, Ivete, um abraço, parabéns. Foram embora. E quase morri. Gente. Essa, elas me pagam. Ivete. Foi a primeira e última? não. Ah, Não, agora é isso. É engraçado pra você ver. Eu nunca cheguei em casa bêbado assim, né? Graças nunca. a Deus, nunca. Nunca, ai, nunca, nunca. Não vamos entrar nesse ponto, não. Calma, não, vamos entrar agora, espera aí. Então, tipo assim, eu nunca fui muito de beber. Acho que eu comecei a beber um pouquinho. Cerveja foi agora, tem o quê? Acho É. que nenhum Influência de quem a cerveja? É, quem será? Uai, né, Influência gente? de quem? Mas ó pra você ver, eu comecei muito tarde, mas meu pai e minha mãe tem esse episódio tem aí esse esporádico, episódio que foi uma coisa assim... totalmente esporádico, Foi o dia que mas, seu fígado, coitado. mas eles começaram a beber depois do Curumbá, tem pouco Ah, tempo. então teve Não uma- fala a idade, não. Mas Teve uma tem- pausa? tem Teve uma pausa. uns Depois 4 dos anos 50, atrás. entendeu? Oh, não, Entendi. nem tanto. Tem Então, o quê? deu uns 4 anos atrás que eles Mas começam a beber tomar assim, bebida. fala em beber, acha que a gente... Não, uma cervejinha. É, aquilo lá de leve. É. eu nunca fui de beber igual assim, você viu não. lá, final de Aham. semana, tranquilo. Tranquilo, Né? né? Você nunca chegou em casa bêbado? Não. Não, tipo assim, já de grauzinho, mas nenhuma de vomitar. Você assim, nunca né? vomitou? Em Não, casa? Em casa, não. Jura? Não. Eu sempre fui quietinho. Interessante, Pedro. As únicas vezes que os meninos bebeu mesmo, assim, que eu vi eles alegres e tudo, foi junto comigo e com o pai deles. É. Ah, Gente, junto. coisa boa. É o Curumbá. O Curumbá desvirtuou nossa família. E a mãezoca? Ixi,
Ixi, eu teve, né, um episódio. A gente chama de alcoólatra, né? Mas Não, mas, sabe, só que não foi com pinga, não, foi com cerveja, Nossa. né? E, só que aí depois disso também, eu vou falar, mas só para saber, depois disso nunca mais eu bebi cerveja, Tá sabe? vendo? E assim, é um testemunho que eu tenho, né, que eu passei, o Pedro Henrique estava junto, a Gabriela, minha cunhada, que é como uma filha para mim, ela estava junto também, que ela, né, sempre esteve junto conosco, né, Pedro? É o tanto que o Pedro fala que é a irmã dele, né? Porque ela sempre Ela esteve mora junto. em Morragudo. Morragudo. E aí eu bebi muita cerveja, a gente foi num Pesque Pague, que tinha lá em Morragudo, não sei se tem mais. E a gente foi, eu, meu marido, o Pedro e a Gabriela. Não tinha o André ainda, né? E aí, você tinha uns 8 anos, né? Ah, não lembro. Eram uns 8 anos. E aí, chegou lá, comprou porção de peixe, eu bebendo cerveja. Comprou aquelas batatas Ruffles de churrasco, sabe? E eu bebendo cerveja, comendo isso e tal. E aí eu vi, sabe, na hora que meu marido falou assim, vamos embora, que eu estava sentada. Você foi levantar. Eu falei assim, eu lembro disso, sabe? Eu falei, Jesus, não vou dar conta de chegar até no carro. As minhas pernas trançavam, sabe? Mas não falei nada, eu não sei, parece que ninguém percebeu, sabe? Mas eu fui tentando me segurar, sentei no carro, gente, indo assim, eu falei, nossa, Tudo não vai rodando. dar. Tudo rodando. Um corte na legenda. O primeiro porre da mãezoca. Menino, vai escutando, porque é Não, terrível vocês essa não têm história. ideia, não. Pode falar tudo? Fala. Não, mas é lógico que tem. Aqui Que tá isso? aberto. Gente, A gente eu tava só falei terminando. assim, ó, para o carro. Não dá tempo de chegar até em Morragudo? Não dá, para o carro, mas não deu tempo de parar o carro. O Juca, sabe, veio, né? E foi assim, na janela do carro, o carro correndo na pista. Nossa. Ó, pensa. Tava aberto. Já piscou tudo. Já piscou Foi tudo. tudo pro Pedro e pra Gabriela. Amigo. Você sentiu a batatinha Ruffles na Só sua que- cara. Aqui o carro tava meu pai, minha mãe, eu e minha tia. Então, a minha tia que tava do lado dela... Ela que sofreu bebeu mais. tudo. Ela bebeu Ruffles com cerveja. Tadinha, que dó. Eu tava dormindo, porque eu entro no carro e apago. E aí, a hora que eu só escutei minha tia assim, para com isso. Eu olhei pro lado, a hora que eu vi aquelas coisas entrando na boca. Tadinha, Pedro. Eu olhei e fiquei assim, ó. Eu lembro até hoje, porque respingava muito fraco em mim, só que nela, eu fiquei horrorizado com aquilo lá, Ô, gente. gente, nossa, que horror. Aí eu só sei que aí, né, passou no posto, né, pra lavar o carro, porque tanto por dentro quanto por fora, pensa. Aí lavou o carro, chegou em casa, gente, eu tava muito mal. Sinceramente, eu cheguei no banheiro, sabe, eu queria jogar mais pra fora, né? Eu abracei o vaso. E o Pedro e a Gabriela correram para lá e para cá, sabe? Eu falei, traz boldo para mim, que eu queria boldo. Na hora, eu acabava de pedir para eles, já estava na mão deles. Aí tomei boldo. Aí eu falei assim, na hora eu falei assim, gente, eu acho que açúcar faz bem, né? Tinha um leite condensado aberto na geladeira, traz o leite condensado. Eu fui, mas aquilo lá eu tava fora. Aí a Gabriela foi embora, né? Eu lá no banheiro ainda. Aí eu sei que eu olhei, é aí que entra meu testemunho, sabe? Porque aí, a hora que eu olhei assim, no vitrô do banheiro, eu vi a imagem de Jesus Cristo na cruz. Gente. Eu falo isso, eu vejo. Eu falei isso em confissão para um padre, lá em Morragudo. Eu confessei, falei para ele falou, isso é o teu testemunho de vida, você nunca esconda isso, porque é o teu testemunho de vida. Eu vi Jesus Cristo na hora que o Pedro, de joelho, pediu para que Jesus não deixasse eu morrer. Eu lembro que eu vi o Pedro de joelho, de mãozinha assim, e ele falou, não deixa minha mãe morrer. Eu olhei no vitrô do banheiro assim, ó, eu vi Jesus Cristo na cruz. Eu apaguei. Gente. Eu apaguei. Quando eu voltei, isso deveria ser umas 4 horas, né, da tarde. Eu lembro que estava um sol muito quente. Aí, a hora que eu voltei, que eu acordei, eu estava na cama, me deram banho, ele e o pai dele, Pedro e o pai dele me deu banho, me trocou de roupa, eu estava na cama, só que eu não estava sentindo nada. Não era para mim estar de ressaca, com dor de cabeça, eu não estava sentindo nada.
Nada. E aí, só que aí né, chamaram minha mãe, minha irmã, né, chegaram lá, até acordei com elas, né, chegando lá, o que aconteceu, o que você fez, né, pedindo explicação, né, aí eu falei, aí eu peguei e falei assim, ó, tem uma cerveja na geladeira, lá escondida, e fui falando, sabe, aí minha mãe, sabe, falou, ficou triste, né, tudo, né, eu falei, mas eu nunca mais eu quero beber, nunca mais. Ninguém falou nada antes de que falassem, eu falei. Uhum. Nunca mais eu quero beber cerveja. Mas falei pro meu marido, ele falou, pode ir lá na geladeira, tá escondida lá. Aí meu marido, naquela hora, ele depois de tudo que eu falei, sabe, né, ele pegou e falou assim, nunca mais você vai beber, mas eu também nunca mais eu coloco uma gota de cerveja na minha boca. Teu pai bebe? Não, Depois disso, teu pai bebeu alguma golinha de cerveja? só eu mesmo. Nunca mais, nem eu nem ele bebeu cerveja. Não é seguir o exemplo, não? Menino, eu já passei muito mal na vida, mas eu aprendi que deste lado é o meu problema. Então eu fico só na cerveja. E o Pedro? Como é que é essa história que ele chegou lá na Morro casa? Agudo, né? Não, é aqui em Vianópolis. Então, eu lembrei também de Morro Agudo, lá do rodeio, lembra? Nossa, Você bebia em Morro Agudo menino. quando você tinha lá? Não, eu não morava aqui, foi lá na Ah, festa. tá. Menino, nossa, essa história é ruim. Conta. Nossa senhora. Se expõe, amigo. A Gabriela junto também, né? Que foi te buscar, ela e teu pai, né? A Gabriela Lá- senta no rolê, né? Das Sempre, bebidas. sempre. E lá, igual tem aqui o Rodeio Show, lá também é uma puta estrutura o rodeio. E aí, sempre que acabava o show principal, tinha a boate. E aí, dessa última vez que eu fui de open bar e open food. Tava estralando lá, assim, Ostentando. ó. E Que aí, idade, amigo? quantos anos eu tinha? Já maior de idade. Tinha que ser maior de idade pra ir no É. open bar. Eu já tinha uns 18, 19. E eu amo comida japonesa. E aí no open food tinha as comidinhas tradicionais desses rolezinhos e tinha um monte de sushi. E eu entrei no sushi na vodka. Sushi, vodka. Aí tava tudo lindo. Acabou o show. Fomos pra boate. Aí o mundo girou. Nossa. Eu não dava conta de levantar. Eu vomitei lá no chão mesmo. É mesmo, E amigo? fiquei. Aí uma amiga minha de infância passando, eu tava de cabeça baixa, ela olhou. Pedro? Que reencontro maravilhoso! Eu não tinha. Não conseguia pegar o celular na mão, pra você ver o estado que eu fiquei. Mas quem tava com você? A minha tia, ela tava comigo, mas ela já tinha ido embora, porque eu segui lá na festa, ela tinha ido embora. Você Eu ficou falei, sozinho, "Ah, né? Tava. Jogado. Tava. Tinha Tão umas bonito. amizades minhas que tava lá também, sabe? Só que nessa hora tava todo mundo pra um lado, eu sumi também na hora que eu fiquei bêbado e vomitando. Ela pegou meu celular, ligou pra minha tia, ela era digital, né? Aí ela desbloqueia pra mim, Pedro, que eu não dava conta de desbloquear. E aí ela ligou, meu pai chegou de Nossa. pijama. Ele entrou na boate, no meio da boate. Ele e a Gabriela. A Gabriela. Tinha que estar a Gabriela. De pijama, uma camisetinha, um short aqui, ó. Gente do céu. Você não apanhou no meio de todo Eu mundo lá, nunca não? fiquei tão feliz na minha vida de ver eles. Não apanhou, nunca Na apanhou. hora que eu vi, eu fui correndo, chamando os dois, sabe? Abraçando e falando, vambora. Cheguei Não, em primeiro casa. a hora que chegou lá perto, você estava sentado aí que você falou, Gabi. Foi mesmo. Não foi? Eu tava sentado lá fora, desacordado praticamente. A hora que eu olhei que eu vi ela, eu estendi os braços pra ela. Aí. A Gabi é coitada. de boa, a Gabi, sabe, se ela bebe, ela se controla, sabe? E ela ficou assim, apavorada de ver ele daquele estado, né? Gente. Pedro! Foi. Esse não era amigo nosso, amigo. Aí eu, Frear, né? era. Aí eu cheguei em casa, aí eu abracei o vaso muitas vezes na minha vida. É, tem uma relação muito íntima com o vaso. Ai, eu prefiro muito mais vomitar do que ficar passando mal. É, eu né? prefiro muito mais. Aí foi isso, meu rolê. Mas não teve volta aqui, não? Ah, aqui era frequente, da minha mãe chegar... Ah, não tem nenhum... Não, O ápice, assim, que era constante. É, mas sempre o problema era a vodka. Era a vodka, Era a né? vodka. Uhum. Aí minha mãe já teve episódio de chegar na porta do banheiro de madrugada, olhar assim na beiradinha, quer mais? Esse que é mais, Dói lá na alma, né? Seguindo nossa checklist,
Como é que era a vida amorosa de vocês? Toma cuidado, que nossos pais estão vendo. Eu não preciso, não. Olha! Comecei a namorar com o Ronaldo, eu tinha 16 anos, era uma criança ainda. 16 anos, Ivete. Primeiro namorado. Casou até com hoje. quantos? 24. Você fala isso na sua época. 16 anos eu era criança. Hoje em dia, 16 anos, É pai de família. já é pai de família, quinto namoro e por aí vai. E o namoro era pegar na mão? Não, não era igual da sua avó, né? Aham. Minha avó Neuza contando que na época dela, ela namorou, ela falando com meu avô, parece que namorou 6 anos. 6 anos ela namorou com meu avô. Eles mal tocavam a mão. Olha aí, Mas, então, gente. por que namorava? É, mas Era as assim olhadas. mesmo. Era. Que a gente ficava se olhando. Se olhou, já tá namorando. Já Gente. tava namorando. Ficava 6 anos namorando, um olhando pro outro. Ó, que loucura. E aí é. você casou com 24 anos, Ivete? Morei 8 anos, casei, 24 anos. E tive o Nelson Neto com 24. Foi no mesmo ano que casou? Tipo assim, eu tava no casamento dela, né? Nelson Neto é bem prematuro. Eu tava no casamento da minha mãe. Você acha que eu ia perder uma festona daquela? Lógico. E que filho. festa, né, mãe? Ixi. Rapaz, foi na barraca da igreja ali. Nossa Senhora. mesmo? E Anópolis inteiro. Na época você tinha mercado, É, a né? gente tinha supermercado, a amizade era muito grande, né? E foi o seu Darcy que bancou tudinho? Tudo não, o Ronaldo também que bancou. Na época a gente tinha supermercado, né? Aham. Eu fui trabalhar com ele, depois de 2 anos que a gente começou a namorar, 18 anos comecei a trabalhar com ele. Aí foi 10 anos. A senhora nunca Nós trabalhou tivemos- Não. pros outros assim, né? Aí quando eu tive o Nelson Neto, a gente ainda tinha supermercado. Aham. Aí quando eu engravidei, porque foi muito rápido, né? O Nelson Neto tinha 9 meses, eu engravidei do Luquinha. Aí, Caramba! aí a gente vendeu o supermercado, porque aí não tinha como, né? Cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo. Não dá. O supermercado era aqui na Era. Fresno Viana? É, aí nós vendemos supermercado e eu fiquei a vida inteira cuidando dessas. Mas valeu a pena. É, lógico. Um príncipe desse? É verdade. E o mercado virou alguma outra coisa que é hoje, pra gente saber onde que era aqui? Hoje é o lanche do Silvio. É, Aqui, ó. Ah, tá. Silvio Lanches ali. Supermercado Ivero. E Vero? Vivero. Ivete e Ronaldo. Antes que ele tinha, era Pegue Pague Guimarães, que era dele e dos irmãos dele. Aí ele foi e comprou a parte dos irmãos dele. E abriu um de vocês. Aí quando ele mudou, aí lá onde hoje é a Ava, que lá foi a Sei. gente construiu. Aí passamos para lá e já foi supermercado Ivero. Ah, lá na Ava foi... Vocês construíram? Foi. Ergueu lá? Ele fez o cômodo, tudo e... Ainda é de vocês lá? Não. Não? Outra coincidência que a gente tava falando é a questão, tipo assim, foi tudo construído do esforço, do zero. Do zero, nós dois começou junto. Mas nessa questão aí depois a senhora também ajudou meu pai, que minha mãe era motora, fi. Dirigia Aí ônibus, começou- Aí micro-ônibus. já começou com os alunos. Começou na Kombi. Saiu do mercado pra tomar conta da Rototour. Aí começou a Rototour. Como é que é? A senhora fazia a linha de manhã? Era uma linha que tinha particular de manhã. Levava para Nápoles. Quem que era os alunos? Eu recordo hoje o Samuel, prefeito. O prefeito era? Darlan. Darlan Guimarães. Isso. Era Então, faculdade. esses foram os primeiros alunos aí Primeiros pra lá? alunos para Nápoles. Que era na Kombi. Até antes da pandemia, Porque tinha a uns 200 prefeitura dava o alunos. transporte à noite. Aham. E aí de manhã eles não davam. E essa linha era particular. Entendi. Aí quem fazia faculdade de manhã tinha que ir na van particular. A gente levava. E a senhora ia pilotando. E aí quando o Ronaldo tinha algum outro compromisso, alguma coisa que ele não podia ir, eu ia. Naquela época a gente não tinha motorista. Kombi é qual habilitação que precisa? Sei. É C, né? C. E a Mãezoca? Entendi. A Mãezoca já trabalhou em alguma empresa assim? Como é que foi? A senhora sempre foi mãezoca? Não. Não. Eu trabalhei em supermercado, né, quando eu era solteira, escritório de contabilidade particular, né, rural particular. E depois, né, eu trabalhei muito tempo no escritório, tanto que casei, estava no escritório, trabalhando no escritório. Aí depois tive o Pedro, estava em escritório. E aí depois eu parei porque eu queria ir trabalhar numa creche, porque eu ia colocar ele na creche para mim trabalhar na creche.
Só pra Pegada? cuidar. Só Pegada, para ficar não. com ele. Mas aí não, Olha. meu patrão, onde eu trabalhei, sair para não poder ter ele, não, sabe, não, poderia ter me arrumado, não, falou que não, que ele queria que eu voltasse para trabalhar no escritório com ele, com a família dele. Aí voltei. Aí voltei, fiquei, sabe, até eu ficar grávida do André depois, pensa, 10 anos, quando o Pedro teve 10 anos, o André nasceu. Pedro de fevereiro, o André de março. Aí, só que aí depois meu marido recebeu a proposta de vir para cá, né? Aí antes deu, só que eu falei, eu estava grávida do André, eu falei, eu vou ter meu filho aqui em Morro Agudo. Aí primeiro eu tive o André em Morro Agudo, ele nasceu em março, em julho a gente veio para cá e eu não trabalhei mais. Só em casa, aí virei mãezoca, balas da mãezoca. Como é por que conta surgiu a do Balas da Pedro. Mãezoca? Por causa do Pedro? Por causa do Pedro. Não, o Por nome quê? sim, mas a bala não. Não, a bala foi uma amiga nossa lá de Morro Agudo, Angelina, ela que me ensinou a fazer essas balas, sabe? Só que eu fazia, eu perdi muitas receitas até eu conseguir fazer, porque eu queria fazer bala, né? Ela fez, uma vez nós fomos em Morro Agudo, ela fez para mim ver como é que era. E aí eu queria fazer bala, mas não era para mim para vender, sabe? Eu só queria para nós, assim, para dar para alguém, sabe? E foi assim, começando assim. Aí eu, por quê? Na escola, né? Foi no Jandira, você queria vender bala na escola para ganhar dinheiro para sua formatura, né? Que Aí isso, começou, empreendedor, foi hein? assim, sabe? E foi assim, aí virou isso, essa A Balas da Mãezoca. Inclusive, pode pegar, fica à vontade, que é água. Ah, não, ainda tem água aqui. Tem? Ó, a gente tem um negócio aqui. Já deu quanto tempo aí, Lulu? 55. 55 minutos de conversa. Que a gente faz uma mudança aqui. Vocês já devem saber como é que funciona, porque são assíduos do Pode Crer. Então, como hoje nós temos duas convidadas que não têm um grau de parentesco, a gente vai dar o privilégio de vocês, cada uma, fazer uma pergunta pra gente. Nos surpreendam. Eu tenho, vou fazer pro Nelceto. Faça! Faça! Acho que ele ia fazer pra você, ué. Vai lá, comadre. Eu quero saber quando você vai me dar um neto. Vida, vem cá. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Vamos conversar. Responde minha mãe. A pergunta não foi pra Pra mim. quem está nos Segura essa acompanhando, bola, pra quem está nos acompanhando, eles vão fazer um ano esse mês, né? 26. 26 Um com ano. um ano de casamento. Tá cedo ainda. Nós vamos nos preparar mais um pouco, né, vida? E quando a gente estiver mais preparado, mais... A gente vai... Não, é meu sonho, cara. Que isso. Quantos? Rapaz, essa dúvida aí a gente tem até hoje, né, vida? Se é um, se é dois. Minha mãe fica brigando, falando que tem que ser dois. Um não pode. Tem que ser no Nós tava mínimo pensando No em mínimo um. 2. É. É, mas é logo. Um é pouco, né? É logo. É. É logo. Já, Então tá bom. já a senhora vira vovó. Mas se Tô brincar, doida meu pra irmão vai virar ser primeiro vovó. que eu. Você acha? Eu acho isso. Faça a sua, mãezoca. Nossa, eu tô aqui pensando o que eu vou perguntar para vocês. Fica à Meu vontade. Deus do céu. Nossa, minha mãe foi surpresa, fodida, Menino, eu não estava velho. esperando essa pergunta. Não esperava mesmo uma pergunta dessa. Então, uma curiosidade minha, então, que me surgiu agora, assim. Quando, dos entrevistados que vocês fazem, assim, nós somos, né, as terceiras convidadas, né? Teve algum assunto, ou alguma fala, assim, que surpreendeu vocês, assim, ao extremo? A pergunta, né, da sua mãe agora surpreendeu. Exatamente. Exatamente. Foi o que mais surpreendeu, mas logo exatamente. Foi. E vocês aqui hoje, eu achei que eu não ia ver nada de novo, não, mas Nossa senhora, depois dessa pergunta aqui. caramba, vocês realmente. E vamos lá, que é esse negócio de quero ser vó? É. Olha, lá, para minhas irmãs, eu sou a única que não sou vó. Ai, bota uma música triste. Não, e eu vejo elas falar dos netos, meu Deus. Você chega baba. Nossa Senhora. Véi. Quem não baba, não é? Nossa Senhora. Gente. Elas falam assim com uma paixão, com amor.
Eu acredito que Sou doida seja, para gente. experimentar. Tem aquele ditado, né? O pai cria e o vô estraga, né? É verdade. Minha mãe e meu pai... Você acha que vai estragar muito? Gente, eles têm um Prazer, cachorro. não é? O que eles fazem pro Lupe, eles não fez pra mim e pro meu irmão. Então, Eu sei a como hora é que que eles é. tiverem um neto... Gente do céu, A meu cachorrinha lá em pai... casa ficou doente, minha mãe deu soro na seringuinha pra ver ela Não, recuperar. gente, o Lupe tava com a coluninha ruim. Aham. Levou pra fazer radiografia, não sei o que, coisa que nós nunca O fez. cachorrinho dele tá com problema na coluna. Meu Deus. Ele Gente, chora, a hora que passa esse- o pai vai te pegar ele subir a Tadinho. escada. Não, aí carregue tudo, dorme na cama com eles. Mas, quando meu irmão chegou com o Lupe aqui, foi a Giovana que deu pra ele, né? Foi. E aí chegou com o Lupe, meu pai, vai sumir com esse cachorro daqui. Vou sair cavando de madrugada aqui, passar em cima do cachorro. Hoje dorme na cama com ele. Se você for lá em cima agora, eles estão lá, os dois, um do lado do outro, assistindo televisão. É verdade. Não, e aí, a hora que tiver um neto, meu amigo, É melhor a vida como casada ou como mãe? Como mãe, Como né? mãe, Porque depois né? que a gente tem filho, a vida muda Nossa. completamente. É muito bom. Vocês não veem. Nossa, é muito bom. É muito bom, gente. Ser mãe, né? Nossos É, maridos falar não- como pais também. É. Nossa! A senhora tem 26 anos de casado? 27. 27, 28 você- agora. e Né, você, dia como 18 de age? dezembro. Tem quantos anos você tem, Marcelo? 26. 26. Quando a senhora casou, como é que é? A senhora tava grávida de quantos meses? 4. 4 meses. ninguém viu no casamento. Não Eu dava ta- pra ver? Eu tava bem Não discreto. viu. Viu porque eu casei com vestido bege. E naquela época, quem casava com vestido bege é porque... Por que você fez isso, velho? Uai, quem casava branco é porque era, né? Ah, devia ter uma fake news, certeza. Botava vestidinho branco lá, tava toda... Você se entregou de bobeira, velho. Mas é, Mas né? era. Né? Tinha isso, né? De Não cor sabia mesmo. disso. Tinha. Buquezinho. Mudaram Nossa, muito. quem estava grávida, se casasse de branco, nossa senhora, né? Mas, mas a cidade sabia? Coisa que Falava. acontecia, né? Gente. A Nossa. cidade sabia que você tava... A dona Nenza sabia que você estava grávida? Sabia. Ah. Foi a Mas acho que não primeira era nem- pessoa. nem mais Não, assim. quando eu fui contar para ela, ela já sabia. Hã? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, mãe é mãe. Ela sabia. Bateu o olho e falou, ih, olha lá. Gente, Já tava, ela sabia. é engraçado esse negócio de vestido, né? Eu fui contar para ela para contar pro meu pai. Olha o medo, seu Darcy. Tem tudo É, uma, você tá doido. uma simbologia, né? É. Vestido branco, por cima Hoje é branco. não tem isso mais, né? O Véu, buquê. né? Véu. Eu lembro que falava de véu, que, sabe, se, né, não podia usar Não o véu se podia. não fosse. Você sabe o porquê do buquê? Não. Que antigamente não tinha o costume de se higienizar, as noivas entraram com flores para melhorar o cheiro. Ah, pra ficar cheirosinho. De onde você viu isso? Ah, não lembro, mas eu já vi em algum lugar. Você tem certeza que isso é real, né? Vamos pesquisar depois. Ah, Mas eu já vi isso. é bom saber que é verdade. Pesquisem. E falando de buquê, vocês jogaram o buquê quando casou? Eu joguei. Quem pegou? Eu acho que foi a Virgínia. Que Virgínia? A Virgínia ou a Tatiana Casaram? casaram. E a senhora? Não, não joguei. Por quê? Ah, eu não quis jogar. Eu tinha ganhado, né, de uma das meninas que foi minha madrinha. Egoísta, né? Eu arrependi, depois eu não arrependi. joguei depois eu o arrependi. verdadeiro, porque era muito bonito. é. Aí minha irmã foi lá na entrada onde tinha os enfeites, correu Pegou lá, lá. pegou e na hora fez um lá e me entregou. Quem fez Eu isso? joguei, a tia Leuzinha. Olha pra você ver, a Joniene, gente. É a cara da Joniene fazer isso. É, ela correu lá nos enfeites da igreja e fez o buquê e me entregou. E, gente, Foi mãe dela. os meninos, igual a gente falou que vai fazer 1 ano de casado, vocês já passaram da casa dos 20. A vida de casado é bem legal. Tem os momentos legais, mas tem os momentos também que dá vontade de pegar trouxa. É mesmo, comadre. É parecido, mas ó. Mas é, É momento. parecido, sim, mas o que mais, sabe, assim, que me tira, né, do sério, assim, é se eu tô falando, assim, alguma coisa,
sabe? Às vezes é uma coisa importante, ou se a gente está discutindo alguma coisa, sabe? E eu vou explicar, e sai me deixa falando sozinha. E Ó, complicado. Ô, Ana Luísa, vem cá dar seu pelo amor parecer. de- ninguém merece, gente. Me deixar falando sozinha. O que a Ana Luísa tá ali assim? Tô vendo, menina? Ela tá quebrando o pescoço. Mas assim, tem coisas boas que superam tudo isso, né? Tem sim, Não, tem. tem bom demais. Nossa Tem. Senhora. Eu, graças a Deus, eu não tenho muito o que reclamar, não. Até eu Meu vou falar esposo é- uma fala que a avó do teu pai falou quando assim que nós casou, sabe? A avó Cisira, que Deus a tenha na paz de Jesus, no amor de Maria. Eu lembro que nós foi lá na casa dela, fazia uma semana que a gente tinha casado, né? Ela pegou e falou assim, nós estava saindo assim, foi levar alguma coisa para ela, a hora que estava saindo, ela segurando a minha mãe e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, preserva o teu casamento. O primeiro marido, quem te dá é Deus. O segundo é o mundo. O terceiro é o diabo. Cruzes. Eu nunca esqueci Gente. isso. Daí eu falei assim, eu quero ficar com aquele que Deus me deu. Eu nunca esqueci isso que ela falou. E olha que é uma mulher sábia, muito sábia. E uma frase. Nossa senhora, eu tô até com medo da repercussão dessa frase agora. Se alguém tiver casado pela terceira vez, tá sendo. Foi uma fala dela, né? E Isso, uma- tira o seu da reta agora. Não, mas eu concordei com ele. Eu penso que é assim mesmo, gente, né? Ai, ai. E você tá falando abusando e pontilha? Quando você vai dar um neto pra sua mãe? Ai, Primeiro eu tenho que começar. Ela me cobra. ó, Ela me cobra. Eu não preciso nem estar casada, ela só quer um neto. Ó, então faz um. Mas tem que vir pra mim esse neto, aí. Mas ele vai ter outra avó. Tem que Vamos- ó, casar, mas, tem ó, que... cara, Né, existem pra duas poder- famílias ali, entendeu? Então. Como é que divide a avó? Então, você tem que... Ah. Você tem que arrumar uma namorada. Ixi, a pressão, Ah. Então, amiga. neto. uai. Sei, mas a senhora acha que isso é um processo que, tipo, comecei... Vamos lá, segunda-feira, tô namorando. Quanto que é o caso? Vai namorando, dali a Ah. pouco casa. Quer falar determinar uma data pra virar avó, pra eu já ir trabalhar nisso? Não, Não? não. Tá bom, então. Você tá pondo pressão nela, quando põe pressão no teu, você fica meio. Você viu? Ah, Você você tá viu? doido, fi. rapaz. Ô, quanto que é um fi? Quanto que é um Nossa fi? senhora. Gasta muito mesmo assim ou é conversa? Uai, depende do Nelson- luxo, né? Que O quiser. Nelson Neto usou fralda de pano ou de descartável? Descartava só quando ia sair de casa. Só pra viajar. Sério? Foi. Você também. Mas na época não era questão de dinheiro, era questão que não tinha, Não, né? É que- tinha. Quem usava, ixi, era só Aham. rico, né? Que usava uma fralda descartável. Ah, era? Era. Ixi, a gente Mas aí comprava se eu- um pacote e guardava ali. Aham. A hora que ia sair de casa, que Pra ir no colocava, médico, pra pra ir ir no pra médico. lugar, né? Ah, mas, pô, cagou na fralda de pano. Tem que lavar. Lavava. E ó, e branquinha, Branquinho, os arames de antigamente, mas É. era a coisa mais linda, fralda. né? Aquele monte de flanela. fralda. Era. Gente. Branquinha. Lavava, passava, Na dobrava mão? Lavava na tudo mão? Lavava na direitinho. mão? Era Sabão na de mão, coco? Era na mão mãe. com sabão de Sabão de coco. coco. E passava, dobrava. passava. Tinha um jeitinho de dobrar, que a hora que você É, abria ela, isso. já saía prontinha. Prontinha. Meu só irmão, colocar meu irmão na foi assim criança. também? Foi, seu irmão. Aí, mas aí, na época do seu irmão, já tava mais... Mais Acessível. tranquilo. É, Foi já tava igual o mais caso do André tranquilo. também. Rapaz. Mas e usava muito, era calça plástica, né? que É, falava, calça plástica. A calça Colocava plástica. a fralda e a calça colocava plástica. a fralda dentro da calça. Entendi. Ah. Só para não vazar, porque a criança continuava molhada do mesmo Do jeito, mesmo né? jeito. Porque era de pano, a fralda. E em relação aos outros gatos, filho é caro mesmo ou nós que tá falando sem nem ter conhecimento da causa aqui? Não, se tiver... Ah, eu acredito que não, Né? né? Sabe? Não, Assim, ó, casou, né? É um processo, vai indo, sei lá. dá um jeito, Não, Deus... Deus encaminha. Deus Deus ajuda, encaminha tudo. É tão... Nossa, é muito bom. É igual meu Ser cunhado fala, né? Não, rapaz, olha o que você tem, parece que Deus organiza assim, olha que você nem vê. Exatamente. E vem cá, eu lembro que a senhora falava assim, que quando eu nasci, a senhora fez questão de colocar uma roupinha branca em mim, porque queria que eu fosse médico. E agora? E agora o quê? Que eu tô aqui num podcast.
Ó, tô feliz da vida, porque se foi um sonho meu, era um sonho meu, não seu. Boa. Não é? Foi o que você falou, não pode querer. Não. Mas ia ser um médico excelente, mas... Né, se fosse o médico, se você quisesse, seria. Né? Não, porque você era o Mas- mais nerdinho, eu lembro, velho. Você era o mais nerdinho da sala. Se você quisesse. Eu não fiz, O né? Pedro, mas ó, você, não sei se você consegue enxergar, mas acredito que sim. Desde pequeno. Porque o Pedro ele é diferente. Ele gosta de umas coisas que é diferente. E ele tem a cabeça mais. Não sei se é porque a gente mora no interior. E não é tão comum, assim, essa questão de. Como é que chama o curso, tá? Que você começou a fazer? Artes cênicas. Publicidade. É um ramo um pouco mais distante da realidade nossa. Então o Pedro sempre, desde criança, pintando as paredes, rodeando, ele era mais artístico. Desde criança, sabe? Eu acho que em todo sentido, na escola, ele amava quando tinha aquela parte de teatro, né? Na escola. E na igreja, lembra? Na igreja, gente, ele encantava, sabe? Que tinha o grupo de jovens, e o grupo de jovens pegava as crianças. E o Pedro... Ele, sabe, era dança, era dia da missa, lembra da missa do Pedro lá? Lembro, na missa do Lava-Pés, Na missa do Lava-Pés. a liturgia, Pedro fala que Deus não vai lavar o pé dele porque ele não é digno de lavar. Aham. E aí nessa missa, o padre que estava lá, ninguém sabia disso. As crianças ficavam tudo no altar porque não tinha lugar, não cabia. Pra sentar nos né? bancos. Então sentava lá E aí tinha toda a na escada do encenação que altar. selecionava, igual tem aqui em Vianópolis, seleciona um grupo de pessoas para ir lá representar os 12 apóstolos. E aí o padre, na hora da homilia, virou e falou assim, não me conhecia, nada disso. Falou de Pedro, Falou né? de Pedro a missa inteira. E eu nem tchum pra missa, né? Aí, e aí, ele virou e falou assim, eu vou fazer uma coisa aqui, dessas crianças que tá aqui, eu vou lavar o pé de alguém. Aí ele virou e falou assim, quem que quer? Eu, tuf. Essa hora você Ele prestou sempre atenção. foi impulsivo, sempre foi assim, impulsivo. Mas eu não sabia de nada, juro por Deus que eu não sabia de nada que tava Usando acontecendo. Você nem Aparelho, sabia né? que era Nem Pedro sabia, mesmo. Nem sabia. E aí a hora que... Então vem cá. Qual que é o seu nome? Exatamente. Qual que é o seu nome? Eu tava com o aparelho na boca, aquele aparelho que atrapalha você falar, que é blá, 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 blá. Aí ele, qual que é o seu nome? Eu, Pedro. Ele Ele parou. levou um choque. E todo mundo ficou assim, sabe? Ele era um padre que não conhecia a gente ainda, estava começando, estava chegando, sabe? E aí, até hoje, ele mantém contato de alguma maneira, sabe? Sério? O padre Toninho. Lá em Morragudo. Só que agora Não, ele está em Portugal, né, Pedro? É. Ah. Aí foi o Pedro. Por que Pedro, Maisoca? Justamente? Não. Pedro, foi porque eu trabalhava no escritório de contabilidade e aí o meu patrão, eu não era nem casada ainda, e ele tinha 2 filhos também. E ele tinha um que chamava Pedro Henrique. E aí um dia que o menino foi saindo assim, um rapazinho já, sabe? Eu era solteira ainda. Não, tava namorando o Pio, ele já era solteiro, mas tava namorando o Pio. Pio é meu pai, tá, gente? Valdemir, chama Valdemir, desculpa. Aí aconteceu, o menino foi saindo, ele falou, Pedro Henrique. Ele chamou, sabe, veio assim na minha cabeça, falei, gente, que nome lindo. Falei, se um dia eu tiver um filho, que se for homem primeiro, vai ser Pedro Henrique. Aí veio o Pedro Henrique. Marcelino Honorato. E o André foi porque o André era um amigo do Pedro, um amigo irmão dele, sabe, que chama André. O Pedro tinha uma amizade muito forte com esse menino, criança que estudava junto, né? Quando eu fiquei grávida do André, o Pedro quis que chamasse André. Só que eu tive uma gravidez de alto risco, e aí eu falei, tá bom, vai ser André Miguel. Miguel que é eu que escolhi, André porque você quer. E aí ficou, né? Pedro e André. O meu foi do meu avô, né? Nelson Corrêa Guimarães Neto. E Kumad, fala aqui uma coisa pra mim, porque o Nelson Neto, ele também foi passando por áreas, né? Ele formou em engenharia, exerceu por um período, né? E aí deu aula de física e depois começou a tomar conta aqui do transporte na Rototour. E quando pensa que não, ele vira e fala assim, vou me candidatar como vereador. Nossa. Como mãe, como é que você recebeu Nossa, foi essa... um baque. Nossa, nem tanto para mim. Nem tanto para mim. Porque eu, assim, que é Minha mãe, tudo que eu falava, mãe, ela apoiava. tudo que É verdade. que o filho fala, né? Mas o pai dele, meu Deus, Não queria? foi uma luta grande. Até esse menino conquistar.
Foi fácil, não. Ele Mas foi entender. medo? Por que será que meu pai não queria? Falava em política, ele já não... Meu pai era daquele averso, né? Porque tem muito gente... Tem muito blá blá blá, né? Como se diz, né? Muita gente corrupta e tudo no ramo que acaba queimando a categoria. Então, o que a gente às vezes recebe de política são só notícias ruins, gente que fez coisa ruim. Mas na política tem excelentes nomes, mas infelizmente tem essa imagem, né? De que política é tudo destaca, né? malandro e tudo. Então, acho que é mais ou menos por isso, né, mãe? É. Eu ficava meio com receio, porque essa questão do nome, de carregar o nome, meu pai sempre foi... Ixi. Então, eu acho que ele ficou um pouco meio com receio por conta disso. Mas no final... Não, hoje, graças a Deus, a gente só tem elogio dele, então, graças a Deus. Você lembra no dia da votação, da apuração? Como se fosse ontem, gente do céu. Mas, ó, quando eu tava aqui apreensivo, aquele negócio, né? Esperando a live do livro que tá enrolando. E aí, eu tava esperando, eu só ia comemorar depois que ele falasse aí, ó, ganhou. E naquela tensão, aí os meninos chegou aqui, o Pedro depois. Foi. E Nós eles estávamos não- lá na casa do Nestor assistindo. Foi, aí não sei porquê, eu já sabia do resultado, que Nós tinha já ganhado. sabia. Vocês sabiam e ele ainda É porque a Dara, ela tinha contato com a Daiane lá do Armindo Gomes. Que ela trabalhou no colégio eleitoral. Então a gente foi fazendo a conta. Aí a hora que a gente fez a conta, a gente falou, não tem como ele não ganhar. Mas a gente não esperava que fosse o mais votado. Mas a gente falou, ganhar tá ganho. O negócio tá ganho. Aí nisso a gente veio de carro. Chegou aqui fazendo um escândalo. Mas aí ele ainda não sabia que Não, estava na ele frente. queria esperar falar assim. Ah, deu tá, certo. dá o aval. É. E aí, sabe aquele negócio, só acredito vendo, e mesmo assim, eu imagino eu que é preciso assim ter mesmo. a comprovação. E aí todo mundo tenso aqui, chegou assim, ei! Aí a hora que chegou na sala, tava todo mundo tenso. Assim, Não, só que antes disso, a Ivete que recebeu nós aqui embaixo, e nós chegou aqui gritando, ganhou, ganhou, ganhou. A Ivete, sério, começou a chorar. Mas como não chora? Tem certeza? E os meninos aqui em cima assim, ó, tum, tum, tum. Nossa, gente, eu- olha, coração de mãe não é brincadeira. Eu sempre Nossa, fiquei tem não, ideia né? demais. A hora que eu cheguei ali na porta, que eu olhei todo mundo assim, eu virei assim, uai, será que eu fiz conta errada, gente? Será que nós tá falando um negócio que nós tá dando bobeira? Ai, E aí, quando a gente bateu todos os números, né, dos colégios eleitoral, viu que tava na frente, tudo, falei, não, ganhou. Aí nós comemorou e tudo, falei, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? tinha chovido. Tava chovendo. E ela tava na escada com rodo e chorando. Chorando Eu e acho que ela rapava rapando. mais as lágrimas dela. Ela chorava. Tadinha, mais chorou. Ai, como não chora, gente. Nossa, atenção é Eu grande, lembro meu que aí o Deus. Pedro ligou, eu falei com você, falei com a Lulu, Foi. né? E eu chorei também de emoção, fiquei pensando em você. Falei Nossa assim, gente, Senhora. essa mãe, como é que essa mãe tá? A Tava mãe que ela doidinha. sabe, pensa na porque outra mãe. assim, porque a gente olha, acompanhou, igual eu acompanhei tudo de perto e vendo, né? O esforço dele, a garra, né? A vontade e tudo. Falei, gente, se esse menino ganhar, a decepção Nossa, vai ser pelo amor de muito Deus. grande. Nossa, E aí já tá chorando, você vê que ela é Eu tô nervosa. vendo, eu tô vendo. Ó, gente, vocês têm, depois que vocês forem serem pais, você vai entender Não, um vai pouquinho, entender. não é? Vai Nossa entender um Senhora. pouquinho. Agora vocês não entendem, não. Não, né? Só Não. na hora, depois que vira a chavinha ali. Vira a chavinha. Vocês não têm É grande, a ideia. atenção é grande. Nossa, é um Nossa, alívio a hora gente. que, meu Deus. Mas enquanto a Olivia não falou lá, Aham. eu não fiquei tranquila. Ai, imagina, gente. Mas graças a Deus deu certo. Graças Tá a aí. Deus. Ai, gente, acho que estamos caminhando pra finalização. Né? E aquela... Tem a perguntinha do final, hein? Tem aquela perguntinha, faça as honras, meu amigo. Como é que é a pergunta mesmo? Esqueci. É o que elas falariam... Ó, escolhe... Vamos ser mais específico. Como são mães e a experiência em cima disso, o que vocês falariam para hoje uma mulher que está grávida e que vai ter um filho em breve, nos dias de hoje? Com toda a experiência que vocês tiveram, vocês poderiam falar para essas futuras mamães? Eu falaria que é um amor inexplicável, que cuide com bastante carinho, amor, dedicação, cuidado. Porque ser mãe é algo assim que não dá, nem dá para explicar, é só sentindo mesmo, né? Então, mas e tem que estar preparada,
porque não é brincadeira, ainda mais hoje em dia, né? Mas ó, colocar um filho no mundo é muita responsabilidade, ainda mais nesse momento que estamos passando, né? Mas e com muita responsabilidade e muita dedicação, muito carinho, né? Muito temente a Deus, levar pelo o caminho certo desde pequenininho, né? É por aí. Falando para essas mães, é porque elas assim, aproveitam, sabe, essa oportunidade não, essa graça que Deus dá, porque só Deus pode dar uma graça dessa, né, de trazer um outro ser para esse mundo. Né, a mãe carregar durante 9 meses no ventre, ficar esperando, sabe? Essa criança passa por tanta angústia, por tanto medo, mas que, a hora que essa criança nascer, sabe, que dê todo o amor que a criança precisa e que a mãe também merece, né, dar esse amor e vai receber esse amor, porque mãe é mãe. E é um amor incondicional, como, né, a Ivete falou, é um amor incondicional, o amor de mãe. Uma mãe sabe, ela é capaz de morrer pelo filho. Não é, Ivete? Isso. Né, eu tenho Faz certeza tudo. disso. E estou falando isso porque eu já, né, passei com o André, então foi isso que aconteceu. Mas Deus é fiel. E se Deus deu a graça para uma mulher dela ser mãe, sabe, aproveita essa graça, agradeça, faça como essa criança vir, não importa como ela vai vir, mas se ela, a hora que ela vier, sabe, louve e agradeça a Deus e tenha muita paciência, reze todos os dias a Deus pedindo a graça de saber ser a mãe que Deus quer que você seja, porque vai ter momentos difíceis e tudo, sabe? Porque antes da gente ser irmã, a gente é humano, é ser humano. Muitas vezes, a gente erra tentando acertar. Muitas vezes. Mas só que Deus, ele capacita a mulher para ser mãe, ele ensina, sabe? E Deus quis que o filho dele nascesse de uma mulher aqui na Terra. Então, sabe, é isso. Curte, sabe, essa graça que Deus deu e seja muito feliz. E como a Ivete falou, sabe, a primeira coisa, levar sempre essa criança no caminho de Deus. Sempre falar de Deus, mostrar que sem Deus a gente não é nada. A gente não consegue enfrentar as lutas que virão. É com Deus que a gente chega lá. E que elas sejam abençoadas igual nós somos, né? Igual nós somos com os dois filhos filhos que nós temos. que tivemos, lindo. né? Eu agradeço todos Nossa, eu os dias agradeço os a filhos Deus que eu todos tenho, os dias. as amizades que meus filhos também, sabe, encontram, que Deus coloca, porque a amizade é presente de Deus, né? Sabe, então... Oi, o pior que é a gente mesmo. só tem que agradecer, né? 2 filhos encontrou um amigo, encontrou um tesouro, né? Assim que está na Bíblia, é Bíblia. Exatamente. A amizade desses dois também, né? Coisa de Deus. Coisa Tanto de é Deus. que virou meu compadre. Mas é igual eu falo, meus meninos toda a vida. Deus colocou só pessoas boas verdade, eu também falo. na vida Graças deles. Graças a a Deus, né? Só tem que louvar e agradecer mesmo. Me Essa deu questão da amizade, 2 ela filhos. realmente é importante, né? É Muito influencial. importante. É muito importante. Me deu 2 filhos maravilhosos e 2 noras também, que eu sempre digo, ela sabe disso. Eu falo que eu não tenho 2 noras, eu tenho 2 filhas. Que eu tenho Mas eu acredito que é filhas assim mesmo, né? É assim, é assim mesmo. Ana Luísa e a Giovana, para mim. Eu rezo para minhas noras que eu ainda não sei quem serão. Eu A gente vai trabalhar para ele. Manda sua cartinha. Não, mas Eu rezo. Deus vai te abençoar, igual ele me abençoou com as duas que eu tenho. Eu creio e confio. São 2 joias raras. Ai, gente, a gente é privilegiado. Não é. A gente é. A gente sabe disso. A gente é. Bom, coincidência ou não, a gente estreou no final de agosto. Em maio, vai fazer 9 meses de Pode Crer. Em maio é o Dia das Mães, então eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar daqui 9 meses. Exatamente. E muito obrigado a minha mãezoca, a minha comadre, que... Sua mãe dormiu de boa de ontem pra hoje, será? Coitado. Minha mãe, quando eu falei, a gente quer vocês lá e tal. O que a gente vai falar? Não sei
ok. Ficava nervoso. Fala aí, o que vocês acharam? Como é que foi a experiência? Isso foi muito bom. Mas, ó, Ivete, eu acho que vai concordar comigo, né? O tempo passa muito rápido. Se a gente for falar mais Nossa coisas, Senhora. né? E ainda explicar melhor o que a gente falou, a gente fica aqui. Nossa Senhora, é bom demais. É muito bom. Muito Só obrigada por- pelo... muito né, obrigada pela pelo oportunidade. convite, né? Eu quero Imagina, agradecer gente. também a primeira vez que eu vi a Ivete, né? Primeira Eu até falei pra vez. Ana Luísa. Ó, prazer imenso te ver. Mas amigas pra ele. Ai, gente. Mas foi próxima natural, foi... Nossa, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Igual assim, eu ajudei o Nelson Neto aqui desde o começo, nós lavamos tudo. Eu não imaginava que eu iria chegar aqui nessa Não, cadeira. nunca imaginei também, nunca pensei. A gente falou, ó, a gente pensa, gente, a gente trazer pessoas extraordinárias, pessoas muito importantes. O que mais que nossas mães? Exatamente. E pra Quem estrear mais? esse ar tinha que ser elas. tinha É, que pra ser. extrair o E ar agora que nós E, estamos. se em maio, né, vai fazer, então já vai programando pra Adriana estar aqui junto com a gente. Exatamente! Você! Tia Dridri, nós vamos trazer ela pra cá. Em maio já acabou a Ela safra. tem tempo já. pra vir, né? Tô planejando aí. É. Ai, é verdade. Tia Dridri, queremos você aqui. Queremos Beijo. É isso, né? É isso, amigo. Pessoal, episódio 003 do Pode Crer foi uma delícia, pelo menos pra gente foi, porque é nossa É diferenciado, vibe. né? Não dá. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente aproveita pra falar assim, inscreve no canal, gente. Isso! Ajuda a gente, em nome de Jesus. Inscreve no canal. Realmente isso é comprovado. Ajuda a gente isso. Mas, ó, olhando pra aquela câmera, pede... Essa aqui, ó. Pede pra galera se inscrever no canal do YouTube do Pode Crer. Quem? Pede pro pessoal se inscrever no YouTube. Nós vamos fazer esse corte. Gente, por favor, se inscreva no canal. É maravilhoso, vocês vão amar, vai aprender muita coisa e vai fazer vocês ser mais felizes e mais experientes na vida. Exatamente! Se inscreve e ativa o sininho. Isso! Aí é com mate antenada. É isso, então, né, amigo? É isso aí, gente. Muito obrigado, mamães, por terem Nós aceitado. que agradecemos. nós que agradecemos. Sei que foi difícil, porque dá uma atençãozinha, eu É. vi, mas graças a Deus deu tudo certo. E Graças pra a gente Deus. foi excelente. Foi. Até a próxima, gente. Valeu, galera!